Este é um prospecto, é uma vista de frente, né? E constitui-se no único registro visual conhecido. Data de 7 de dezembro de 1754, feito pelo engenheiro alemão Johann André Schwebel, quando por aqui passou, fazendo parte da comitiva do governador e capitão-general Francisco Xavier de Mendonça Furtado, vindos de Belém em direção a Mariuá, Barcelos. O local onde teve início a cidade de Manaus mostra o forte e algumas casas de palha ao seu redor, além de uma pequena igreja, com a seta da flecha para a direita, descida das águas, indicando que a cidade fica na margem esquerda do Rio Negro. Segundo os historiadores, ele recebeu várias denominações. Foi chamado de Forte de São José da Barra do Rio Negro, Fortim de São José, Forte do Rio Negro, Fortaleza de São José do Rio Negro e Fortaleza do Rio Negro. O sargento-mor Pedro da Costa Favela, um temido matador de índios, fez várias viagens pelo Rio Negro, chegando até a aldeia dos Tarumãs. Relatou as suas viagens ao governador do Maranhão e Grão-Pará, o Albuquerque Coelho de Carvalho. Este ficou sensibilizado com os seus argumentos. Era preciso controlar o movimento da mão de obra escrava, os índios, né? E das drogas do sertão. Atentar para os holandeses que estavam confinados em Suriname, ex-Guiana holandesa, né? Com os quais os índios do Rio Negro mantinham um relacionamento amistoso. Os estudiosos afirmam que a data de sua construção foi em 1669. A obra foi erguida pelo capitão maranhense Francisco da Mota Falcão. Com a sua morte, a empreitada foi concluída pelo seu filho, Manuel da Mota Siqueira, em 1697. O local escolhido foi na margem esquerda do Rio Negro e a 7 milhas da sua foz, num local aprazível, numa elevação de a 44,9 metros do nível do mar. A planta do forte era no formato de um polígono quadrangular, figura que determina a forma geral de uma praça de guerra. Sem fosso, estava artilhado com 4 peças de calibres 3 e 1, contando com uma guarnição de 270 homens, tendo como primeiro comandante o capitão Ângelo de Barros. Era muito pequeno. Recentemente foram feitas escavações no local chamado Casas da Butline, né? Comenta-se que apareceram vestígios do forte e que o IPAM, ou IFAM, né, junto com os outros órgãos federais, conseguiram embargar a obra. Mandaram aterrar para evitar a presença de curiosos e depredações que restou da nossa memória. Com a revitalização daquele local, espera-se que parte do forte seja mostrado ao público, caso exista realmente, né? Afinal, aquela área é o berço da cidade de Manaus. Estas informações aí que eu acabei de ler foi do portal No Amazonas é Assim, né? Portal de notícias e entretenimento do Amazonas. O nome da matéria é Saiba Tudo sobre o Forte de São José da Barra do Rio Negro. E agora eu vou estar falando um pouco quais são os pontos turísticos de Manaus. Apesar de ser famosa pela presença da floresta amazônica, a capital também tem muitas atrações ligadas à história e cultura. E se você está se perguntando quais são os principais pontos turísticos de Manaus, nós trouxemos uma lista com os mais famosos pontos da cidade. Primeiro é o Centro Histórico, né, de Manaus. Manaus já foi uma das mais importantes e desenvolvidas capitais do nosso país, tendo sido inclusive a primeira cidade brasileira a ter energia elétrica. Justamente por esse motivo, conhecer o Centro Histórico é como fazer um mergulho no passado. Com vários casarões e mansões, o centro da cidade é uma das paradas obrigatórias na capital amazonense. Além de diversos museus e centros,
No centro histórico que você vai encontrar alguns dos principais pontos turísticos de Manaus, no caso do Teatro Amazonas, o Relógio Municipal, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa e eu vou estar falando mais um pouco sobre eles depois, né? E o Bosque da Ciência, que no caso o Bosque da Ciência é um espaço localizado na região central-leste da capital amazonense e tem como propósito fazer a divulgação de pesquisas científicas e impulsionar o contato dos visitantes com a fauna e a flora locais. Você aprenderá um pouco mais sobre a região amazônica e ver animais como peixe-boi, jacarés e outros. Todos esses resgatados quando filhotes por pesquisadores. A entrada custa R$ 5 e para criança com menos de 10 anos ela é gratuita. O Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Manaus e também um dos cartões postais mais populares do estado. Com mais de 200 anos de história, o teatro continua recebendo atrações e apresentações. Caso não tenha nenhuma programação durante o período da sua viagem, faça a visita guiada para conhecer um pouco mais sobre o histórico do lugar. O ingresso custa cerca de R$ 10, mas a entrada é gratuita às terças-feiras. Para você que é do Amazonas, né, que é amazonense, a entrada sempre é gratuita, basta você estar apresentando ali o seu RG. E hoje, né, por conta de pandemia e através de agendamento. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa é um dos principais pontos turísticos de Manaus para quem curte arquitetura. Devido à sua importância, o prédio foi tombado em 1987 pelo IPHAN, né, que é o IPHAN, mas com PH, também conhecido como Mercadão. Lá você encontra um pouco de tudo, artesanato, comidas e vários outros produtos típicos da região. O Parque Municipal do Mindu. O parque é um lugar perfeito para quem quiser mais contato com a natureza, mesmo no meio da cidade, ideal para quem vai levar as crianças. Lá você vai se deparar com pequenos mamíferos como pacas, cotias e com sorte, quem sabe até uma preguiça. Aves como tucanos e araras também podem ser observadas com facilidade por ali. A entrada é franca, a entrada é gratuita. E o nosso encontro das águas aí, né, para quem gosta de viajar de barco como eu. O Encontro das Águas é definitivamente um dos mais famosos pontos turísticos de Manaus. Visitantes de todos os lugares do mundo vão a Manaus para ver o Encontro das Águas, ou vêm a Manaus, no caso que eu estou aqui, né? Encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Lembra da dupla sertaneja? Foi daí que surgiu a inspiração para o nome. Em passeio de barco, canoa e até cruzeiro é possível chegar ao ponto em que as águas barrentas do Solimões se encontram, mas não se mistura com as águas de tonalidades mais escuras que vêm do Rio Negro. O Centro Cultural Povos da Amazônia. E para quem estiver interessado em aprender um pouco mais sobre a rica cultura dos povos da Amazônia, esse centro cultural é uma ótima opção. Lá você vai encontrar várias exposições que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre a cultura, a história e até mesmo a economia do estado. Sem dúvida, um dos mais informativos pontos turísticos de Manaus. O Palácio Rio Negro. E para quem estiver procurando o que fazer em Manaus gastando pouco, o Palácio Rio Negro é uma ótima opção. Originalmente construído pelo alemão Waldemar Scholl, conhecido como o Barão da Borracha, o palácio veio a se tornar sede do governo amazonense no ano de 1918. E em 1997 ele passou por uma reforma e se tornou um centro cultural. Atualmente você encontra lá exposições fixas e outras temporárias, além de diversas relíquias políticas como fotos de todos os governantes do estado. Jardim Botânico Adolfo Duque. E por que não fazer um passeio em meia mata para conhecer um pouco mais da fauna e da flora local? O Jardim Botânico Adolfo Duque é um dos principais pontos turísticos de Manaus para quem gosta de trilhas. Os trajetos que podem ter a duração de 2 a 4 horas são feitos com acompanhamento de guias que apresentam as plantas regionais e medicinais. A Praia da Ponta Negra.
Uma cidade conhecida pelas temperaturas altas durante o ano todo não poderia ficar sem praia, não é mesmo? A Praia da Ponta Negra é um passeio imperdível para quem quiser se refrescar nas águas do Rio Negro. Antigamente, ela só funcionava quando o nível do rio estava mais baixo, mas atualmente ela funciona durante todo o ano. Com uma ótima estrutura para turistas em toda a sua orla, a praia conta até com a presença de salva-vidas e fecha depois das 17 horas. E um local bônus aqui que eu acho que esqueceram de colocar lá no site, mas que é não menos importante, né, que é o Musa, que eu vou estar falando aqui. Criado em janeiro de 2009, o Musa ocupa 100 hectares de reserva florestal. Adolfo Duque, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né, o INPA, em Manaus, uma área de floresta de terra firme nativa que há mais de 60 anos vem sendo estudada com paixão. Os resultados dessa pesquisa, reunidos em catálogos sobre temas como plantas, pássaros e rãs, contam o que o Musa quer mostrar ao visitante. Encontramos no Musa exposições, viveiros de orquídeas e bromélias, lago, aquários e laboratórios experimentais de serpentes, de insetos e de borboletas. Uma torre de 42 metros que permite fruir uma magnífica vista do dossel das árvores da floresta, inesquecível quando vista às 6 da manhã. Trilhas na floresta proporcionam ao visitante passeios agradáveis e descobertas surpreendentes. No Musa são desenvolvidas pesquisas em divulgação e popularização da ciência e da educação científica e cultural. Casa Cultura e Ciência, de convivência e celebração da diversidade do ser no mundo. Um lugar onde os humanos e não humanos vivem juntos e felizes. Junte-se a nós, aí o recado do Musa para vocês. E para encerrar aí os pontos turísticos, ainda um adendo aqui, né? Vale a pena ressaltar o Manauara Shopping, né? Que é um shopping de referência aqui de Manaus. O SIGS, né? O zoológico do SIGS, que é o zoológico aí do Exército. É um ótimo lugar para visitar e conhecer os animais e ver de perto para quem ainda não conhece o Amazonas. Super indico. E no mais é isso aí, os pontos turísticos de Manaus que valem mais a pena você estar indo visitar. Esse foi o vídeo de hoje, né? Foi uma forma de eu estar homenageando, né, a capital do nosso estado, né? Para você que não conhece Manaus, né? E cara, o que eu tenho para falar, né? Eu sou suspeito de falar, já que eu sou do Amazonas, né? Na verdade, eu sou do interior do Amazonas, mas eu não tenho como explicar o que é ser daqui, o que é viver aqui no Amazonas, né? Na maior floresta do mundo, né? E para quem realmente sabe, Manaus, né, que já veio a Manaus, sabe que Manaus é cercado de árvores, cercado de floresta, e isso não é ruim, não é ruim de forma alguma, né, da pessoa. Às vezes já teve algumas polêmicas, né, sobre preconceitos, né, das pessoas que moram aqui no norte, né, de falar que como nós vivemos aqui, né? Se nós vivemos na mata, que nós vivemos, o que nós fazemos de atividade aqui, né? A prova disso aí é o que vocês têm de prova aí é o nosso polo industrial, né? Onde é fabricada a maior parte dos eletrônicos que nós utilizamos no nosso dia a dia, o nosso computador, nosso celular, o seu celular que você usa, né? Tudo é fabricado aqui, as motos que você pilota, né? Nós temos aí o nosso orgulho, que é o polo industrial de Manaus, né? O distrito industrial. E é isso, cara. Eu desejo aí que muitas felicidades, né, aos manauaras, aos amazonenses. E é isso. Manaus é o nosso maior orgulho. Parabéns aí, Manaus, pelos seus 351 anos. E é isso aí, fica a minha homenagem aqui
para essa cidade que todos nós amamos e amamos viver nessa natureza, né? A nossa natureza que nós devemos cuidar a cada dia. Valeu, galera. Se você gostou, você assistiu até aqui, deixe seu like.